Olá, galera da Hemodiálise, e aí, tudo bem com vocês? Eu sou a Rúbia e vim fazer mais um vídeo pro nosso canal, a Hemodiálise. Bom, gente, eu comecei falando no vídeo passado a respeito do nosso sistema renal. E hoje eu vou falar sobre como o rim funciona, tá? Então, assim, ó, eu tive que colocar algumas palavras, digamos que, por não ser do nosso cotidiano, serão palavras difíceis, tá? Mas, assim, que fazem parte do contexto, tá? Então, assim, eu tentei fazer de uma forma mais clara possível. E, assim, eu desejo que vocês consigam entender tudo o que eu quis passar para você como forma de conhecimento, tá? Então, os rins são um órgão duplo, tá? Eles possuem a cor vermelho alaranjado e possuem várias funções. A unidade funcional do rim são os néfrons, que são, digamos, tubulações feitas por várias células. E é lá no néfron que a urina é formada. Por isso que o médico que cuida de nós lá na nossa clínica de hemodiálise é chamado de nefrologista. Então, cada rim possui em torno de 800 mil a 1 milhão de néfrons, sendo que aos 40 anos nós começamos a perder néfron, ou seja, cerca de 10% a cada 10 anos podem ser perdidos. Os rins têm como função também a de excreção, por isso que eles são também conhecidos como órgão excretor. Então, ele faz a excreção de produtos indesejáveis do metabolismo e que, concentrado no nosso corpo, podem ser tóxicas. Por exemplo, a ureia, que é produzida a partir do metabolismo dos aminoácidos. A creatinina, que é produzida a partir da creatina muscular, que vem lá da contração do nosso músculo. O ácido úrico produzido através dos ácidos nucleicos. A bilirrubina, do metabolismo da hemoglobina. E dos fármacos, ou seja, dos medicamentos que nós tomamos, como também substâncias que ingerimos, mantendo assim sempre em equilíbrio ou homeostase, independente das condições do ambiente. Essa homeostase, homeostasia, é mais usado na língua ou no linguajar dos médicos, tá? Então, eles também atuam na regulação hidroeletrolítica, ou seja, cálcio, ferro, fósforo, potássio, na regulação da osmolaridade dos líquidos corporais, ou seja, quando urinamos mais, diminuímos a quantidade de líquido do corpo, podendo desidratar, e quando urinamos menos, aumentamos a volemia, ou seja, a quantidade de volume no nosso corpo. Os rins conseguem fazer esse equilíbrio hídrico no nosso corpo e equilibrar os níveis eletrolíticos. Então, por conta disso, eles conseguem controlar a pressão arterial, pois eles, retendo mais líquido, eles vão diminuir o volume urinário e vai aumentar o volume lá dentro do nosso vaso sanguíneo, aumentando assim a pressão arterial. Porém, se ele aumentar o volume urinário, diminuindo o volume no vaso, vai fazer com que diminua a nossa pressão arterial. Eles também produzem 2 hormônios, a renina e a eritropoetina. A renina
é usada dentro de um sistema lá dentro do nosso sistema endócrino, que se chama renina-angiotensina-aldosterona, que atua também no controle da pressão arterial e no controle do balanço de sódio, que são responsáveis também pela ativação da vitamina D, como também controlam a concentração de cálcio e fósforo, sendo importante para a saúde dos nossos ossos. E a eritropoetina serve para o desenvolvimento de nossas hemácias. Por isso que a gente geralmente faz aquela ampola de eritropoetina ou o Eprex na hemodiálise, tá? Então, eles fazem, ou seja, os nossos rins, eles fazem também a gliconeogênese, ou seja, produz moléculas de glicose e aí, junto com o fígado, promovem a glicose principalmente quando a gente está em jejum, ou seja, quando a gente não ingere nenhum alimento, para o nosso corpo conseguir continuar funcionando e para nós conseguir nos manter, ele vai conseguir fazer isso. Olha quanta coisa, gente. Já parou para pensar quanta coisa o rim faz para conseguir manter o equilíbrio do nosso corpo e a nossa urina? Eles regulam também a pH sanguíneo. Eles trabalham nessa regulação. Que aí ele trabalha, digamos que junto com o sistema respiratório, ou seja, com a ajuda do nosso pulmão. E aí, o que o nosso pulmão vai fazer? Liberar gás carbônico através da nossa respiração. Então, os rins são órgãos muito bem vascularizados, ou seja, tem vascularizados quer dizer que tem bastante veias e artérias para que o sangue consiga passar da melhor maneira possível. A sua vascularização é dada, ou digamos que se inicia pela artéria renal, que vem da artéria aorta descendente, que fica abaixo do nosso coração, onde vai ocorrendo ramificações, e conforme vai ocorrendo essas ramificações, elas também vão, digamos que, trocando seus nomes. E depois, lá no néfron, onde vai fazer a primeira fase da formação da urina, que é a filtração, o sangue passa pelos capilares, onde vai para as veias, que vai ocorrendo ramificações, e aí essas ramificações das veias é que elas vão aos poucos aumentando de tamanho até chegar na veia renal, que vai para a veia cava inferior e aí vai para o nosso coração, sendo que aí o sangue já vai filtrado. Tudo isso é importante para acontecer o contato do sangue com o néfron para produzir a nossa urina. Sendo assim, pode-se dizer que a urina é um filtrado do sangue. Então, a urina é formada pela filtração, que acontece numa região específica do néfron. Depois, temos o processo de reabsorção, ou seja, absorve novamente o que vai ser, digamos que, importante para o nosso organismo, e em seguida ela é excretada, ou seja, acontece a excreção, que é a secreção, que é a nossa urina, tá? Então, quando diminui essa filtração, aumenta a reabsorção de sódio e cloro.
Tendo menos cloreto de sódio na mácula densa, vai aumentar a pressão da renina, que acontece por células glomerulares dentro do néfron. E a renina vai ativar a angiotensina, que é um hormônio e tem como efeito contrair algumas artérias ramificadas. Em contrapartida, esse cloreto de sódio na mácula densa vai diminuir a resistência de algumas artérias ramificadas, que vai facilitar mais entrada de sangue lá no néfron, ocasionando um aumento na pressão na taxa de filtração, tá? Quando acontece, por exemplo, um cálculo que não permite a passagem normal da urina, acaba fazendo com que o rim pare de filtrar. E aí o que acontece? Ocorre a hidronefrose, que é uma dilatação na pelve, com seu conjunto de ramificações, digamos assim, lá dentro do rim. Então, o que não foi reabsorvido vai sair do néfron em direção ao ducto, que são tipo tubos, digamos assim, que vai aumentando de tamanho até chegar na pelve, que vai para o ureter, e aí do ureter ele vai para a bexiga, que vai ser armazenada até que aconteça assim o reflexo da micção, ou seja, que a gente sinta aquela vontade de urinar, e aí a gente vai ao banheiro. Aí tem um porém, pessoas, como eu falei no vídeo anterior, que tem bexiga neurogênica, não tem a capacidade de sentir essa vontade, tá, gente? Então, por curiosidade, nós temos no nosso corpo em torno de 3 litros de sangue. E passa 180 litros lá dentro do nosso néfron. Então, eu quero dizer que passa várias e várias vezes. Aí imagina a gente que depende de uma máquina de hemodiálise, gente. Nós não estamos conectados nela 24 horas. Nós vamos apenas algumas vezes na semana até a clínica fazer algumas horas de sessão de hemodiálise. Então, assim, por isso que é tão importante a qualidade e a quantidade dos líquidos que nós ingerimos, como também dos alimentos, ou seja, da nossa dieta. Para quê? Para que não aconteça uma, digamos, sobrecarga durante esse intervalo das nossas sessões de hemodiálise. Gente, tá vendo como o nosso corpo é fantástico? Quem diria? Um órgãozinho de 11 ou 13 centímetros tem a capacidade de fazer tudo isso. Você tinha noção que os seus rins faziam tudo isso? Gente. E assim, eu tô falando isso para você apenas como, assim, a importância do conhecimento, para você ver a capacidade que um rim tem no seu funcionamento, de tudo que ele consegue fazer lá dentro de nós, sem nós saber, sem nós ter conhecimento, ou sem nós pensar, será que ele está fazendo, será que, sabe? Nós não é, como é que eu vou dizer para você, não é nós que mandamos, digamos assim, ele simplesmente funciona, sem ou com a nossa permissão. Ou você já parou para pensar assim, que durante o dia você para e pensa assim, agora o meu fígado vai funcionar, agora eu vou respirar. Não, tudo vai funcionando. Senão, como é que nós íamos conseguir deitar e dormir se nós tivéssemos que ter controle sobre tudo isso?
Já parou para pensar? Então, assim, até que a gente consiga o nosso transplante, olha quanta coisa, gente, aquela máquina é capaz de fazer para conseguir manter nós bem durante a espera do transplante, ou como eu sempre falo, porque vai que a medicina evolui e consiga alguém ter a capacidade de fazer algo muito, talvez, melhor do que aquela máquina, ou que talvez no futuro a gente nem precise mais dela. Para Deus nada é impossível. E como teve um cara lá atrás que teve a capacidade de desenvolver máquina de hemodiálise e ela ter a capacidade de fazer tudo isso, por que não? Sabe? Então, apenas em algumas nefropatias é encontrada na urina hemácias e proteínas. As proteínas são chamadas, gente, de proteinúria. E um exemplo de proteína é a albumina, tá? Que ela é importante, digamos, para manter a água dentro do plasma sanguíneo. Então, quando a albumina vai para dentro do néfron, a gente começa a ter o que chamamos de edema. Ou seja, nós começamos a ficar inchados. Então, geralmente no momento da filtração, a glicose, por ser usada também como fonte de energia, é totalmente reabsorvida. Porém, em pacientes diabéticos, isso não acontece. E aí, o que acontece? Glicose na urina. E por quê? Porque já tem glicose, digamos que sobrando na corrente sanguínea, aí ela é eliminada na urina. Então, devido à quantidade de alguns hormônios, eles conseguem também interferir no volume de urina, tá? E assim, uma coisa que a gente consegue ver bem claro o trabalho de alguns desses hormônios é quando a gente faz a ingestão de álcool. Porque o que acontece? Geralmente a gente vai com mais frequência no banheiro por conta de um hormônio que vai trabalhar demais e aí vai fazer com que a gente elimine mais urina, ocasionando aquela dor de cabeça e aquela desidratação, tá, gente? Então, assim, tudo isso que eu falei para você, eu vou repetir, é como forma de conhecimento, para você ter uma noção, assim, de tudo o que o rim é capaz de fazer dentro do nosso organismo, tá? Então, assim, eu tentei fazer da forma mais clara possível. Algumas palavras que eu falei aqui, talvez vocês nunca tenham ouvido. Por quê? Porque isso a gente estuda lá na nossa faculdade. Quem vai se formar na área da saúde, principalmente, medicina, fisioterapia, nutrição, enfermagem, porque a gente precisa ter um certo conhecimento de como o nosso corpo funciona para aí a gente ir direcionando depois, mais para frente, conforme a área que a gente vai atuar, tá? Então, assim, eu desejo que vocês tenham conseguido me entender. Se vocês gostaram, deixa o meu like. Desculpa se eu não fui mais clara ainda. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixe um like. E se vocês quiserem saber qual vai ser o próximo assunto que eu vou falar, assina o canal. Aí, o próximo vídeo que eu postar vai chegar rapidinho para você, tá? Lembre-se, se cuide, preserve-se.